O que falta para você vencer? A palavra de força e coragem de hoje, ela vai transformar a sua vida e para você começar a semana com força total. E eu estou fazendo essa palavra hoje de forma presencial, com a presença dos irmãos da comunidade Missão Resgate que participam aqui ao vivo. Se prepara, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se essa palavra fizer sentido para você, ao final compartilhe com seus amigos e grupos no WhatsApp. Vamos para a mensagem de hoje, Josué capítulo 1, no versículo 8. Traze sempre em tua boca palavras deste livro. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isso é uma ordem. Seja forte e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa é a grande pergunta de hoje, para que essa semana seja especial na sua vida. O que falta para você vencer? O que está faltando para você vencer? Você já se fez essa pergunta? O que está faltando para mim? Responda no silêncio do seu coração, ou até escreva. Mas eu quero te orientar nisso e eu vou levar para você entender o que realmente falta, porque tem aquilo que nós pensamos que falta e o que realmente nos falta. A primeira coisa que nos falta é que muita gente vive escondida. Como assim? Muita gente vive escondida? Sim, muita gente vive escondida. Pessoas que vivem escondidas, e eu falo para vocês, no seu passado, e pessoas que vivem escondidas no seu futuro. Uma boa parte da população vive escondida e por isso não cresce, não vence, não prospera, não tem produtividade. Quem está no passado não produz mais. Quem está no futuro não produz ainda. E por isso que tanta gente ou está com depressão, preso ao seu passado, ou está com ansiedade, preso ao seu futuro, o que vai acontecer. Primeira coisa que eu te digo, não seja um prisioneiro, nem do passado, nem do futuro. Viva o hoje. Mas para viver o hoje eu preciso de quê? Eu preciso de propósito. Essa palavra de hoje, ela vai ser 2 pontos só, fácil de você entender. O que falta para vencer? Primeiro, propósito. Nos falta muitas vezes propósito, ou seja, nós não sabemos com clareza por que fazemos e o que fazemos, e vamos fazendo as coisas de forma automática. Você já pensou nisso? Quantas vezes no nosso trabalho, no casamento, no namoro, nos relacionamentos, no estudo, as coisas vão ficando automáticas em nós. A gente faz porque faz. Não porque é assim, ou porque todo mundo faz. Você já ouviu falas dessas? Não é porque todo mundo faz. Ou eu faço porque se todo mundo faz, para não dar errado. E aí, ou seja, quem não vive com propósito, vive com medo de dar errado. Quem vive com propósito não tem medo de errar. Porque ele sabe que, inclusive, grandes pessoas na Bíblia, como Davi, errou. Você vai ver Moisés, errou. São pessoas que erraram, que falharam, mas eles tinham um propósito muito claro. Quem vive por propósito não se perde. Pode se desviar do caminho, mas ele tem uma bússola que diz: ei, não é aqui meu lugar. Davi errou, diz: mas não é aqui meu lugar. Eu não quero viver nisso. Moisés errou, mas aqui não é meu lugar. Eu sei onde é o meu lugar, eu sei onde é o meu propósito, eu sei onde eu devo chegar, eu sei para onde eu quero ir. E isso daqui faz muita diferença em nossas vidas. Você também, eu também. Você é cheio de defeitos, mas Deus te ama do jeito que você é. Lembre disso. Deus te ama do jeito que você é. Perceba que Davi errou, mas a palavra deixa claramente: Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas não errou, não falhou, não pecou. Você também já errou, falhou, pecou, mas Deus te ama do jeito que você é. E o que está faltando afinal? A pergunta é essa, né? O que é que falta para que eu possa vencer? Está faltando você se jogar no rio. Que rio é esse? No rio de água viva. Isso é um movimento. Eu vou já falar sobre isso. O segundo ponto é o movimento. Mas entenda, está aqui um rio de água corrente. Jesus fala: aquele que crê em mim, do seu interior jorrarão, manarão rios de água viva. Esses rios de água viva, quando Jesus encontra a samaritana, ele fala claramente para ela: se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Porque do seu interior, né, ela coloca: esse é um rio de água viva, é um rio de água corrente.
Quando eu mergulho no rio, existe um movimento simples. Mergulhar no rio é deixar que a correnteza leve. Quando você mergulha num rio de água corrente, você nunca sai no mesmo lugar que você entrou. Nunca. É impossível você sair no mesmo lugar. Quando você mergulha, na hora que você mergulha, quando você volta, à superfície, o que acontece? Você já está lá na frente, porque a água está te levando. A água está te levando. Então, o que preciso para vencer? Primeira coisa, mergulhar no rio de água viva. E o que é mergulhar no rio de água viva? Mergulhar em Deus. Mergulhar na profundidade da oração. Mergulhar num movimento chamado intimidade com Deus. É interessante que as pessoas, elas mergulham em tantas coisas nesse tempo. As pessoas mergulham em simpatia. E quando vai chegando no final do ano, vai aumentando. Por quê? Porque as pessoas querem resolver seus problemas de forma mágica. As pessoas querem vencer de forma mágica. Então, você faz simpatia, você faz isso. E as pessoas vão acreditando em maldições, vão acreditando em trabalho. Quantas pessoas que eu atendo que dizem assim: olha, reza por mim porque colocaram uma maldição lá em casa, porque fizeram uma praga, colocaram um trabalho, fizeram um despacho. É engraçado como a gente acredita em todas essas coisas. E eu não estou dizendo que não existe, existem sim. Mas é engraçado como nós damos fé a isso. Nós acreditamos que a nossa vida foi bloqueada por causa de um trabalho, por causa de uma maldição, por causa de uma praga, por causa de inveja. E eu quero dizer uma coisa para você: é engraçado que você não acredita nas promessas de Deus. Nós acreditamos em todas essas coisas e esquecemos de acreditar nas promessas de Deus. Deus tem promessas para ti. Deus tem promessas para você. E essas promessas, você precisa crer nelas. Porque é engraçado como a gente crê nas historinhas, como a gente crê nas simpatias, como a gente crê nos trabalhos, inclusive negativos contra a gente não crê no Deus Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você é a imagem e semelhança de um Deus, do Deus Todo-Poderoso. Você também pode tudo. A primeira coisa que eu preciso saber é isso. Para vencer eu preciso saber que eu posso. Por quê? São Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, então eu falava para vocês, o que é o primeiro ponto? Propósito. Como assim? Propósito é estar nesse rio. Quando eu falo mergulhar no rio de água viva, em Deus, o propósito não vem do nada, ele vem de Deus. Ele não é uma ideia que eu crio, mas é algo que Deus coloca no meu coração. É algo que Deus coloca no meu coração. E olha o movimento, que é a segunda parte. Entenda bem: se você estiver debaixo desse mover de Deus, o mover de Deus que eu falo é o propósito. Vocês entenderam isso? O propósito. Se você estiver sob o mover de Deus, você deixa de viver o simples natural e você começa a viver uma coisa chamada o sobrenatural. Ou seja, você sai apenas das coisas óbvias e elementares e você passa a ter experiências fantásticas, extraordinárias de Deus na sua vida. Vou dar um exemplo simples. Especialistas construíram o Titanic. Especialistas construíram o Titanic e o Titanic afundou. E é engraçado que alguém chamado Noé, que nunca fez um barco na vida, construiu uma arca que no meio de um dilúvio não afundou. Impressionante. Ei, quando se está no propósito, não precisa ser especialista. Deus capacita os escolhidos. Deus não chama os capacitados. Especialistas construíram o Titanic e afundou. Noé, que não sabia de nada de barco, construiu a arca que não afundou. Então eu vou dizer uma coisa para ti: quando você está debaixo do mover de Deus, você começa a ver o sobrenatural. Quando você vive sob propósito, as coisas começam a se encaixar, tudo dá certo, tudo que você faz prospera. Não é tudo que você faz vira ouro, não. Tudo que você faz prospera, tudo que você faz avança, tudo que você faz cresce, multiplica, dá frutos. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu vou dar um exemplo para vocês. Moisés conduziu um povo sendo gago. Entenderam? Moisés conduziu um povo durante 40 anos no deserto sendo gago. Como aquele que se comunicava, o homem que se comunicava com Deus, ele era gago. Aquele que conduzia um povo era gago. Como um líder gago? Quando você está sob o mover de Deus, não tem teus defeitos, não influenciam em nada. Por isso que eu dizia para você: você é cheio de defeito, mas Deus ama você do jeito que você é. Isso aqui é essencial, gente.
Deus tinha um propósito para Moisés: tirar o povo da escravidão do Egito e levá-lo à terra prometida. E o propósito de Moisés foi cumprido, e ele conseguiu cumprir, mesmo sendo gago, conseguiu conduzir um povo, conduziu 40 anos. Isso é muito forte. Vou dar um exemplo para vocês. José era o filho caçula do seu pai. José foi vendido como escravo. José foi prisioneiro e governou o Egito. Entenderam? Quando você está sob mover, tem explicação para alguém que era o caçula, para alguém que foi vendido como um escravo e viveu como escravo, para alguém que depois de ser escravo se tornou um presidiário e depois se tornar o governador da nação mais próspera da face da terra e alimentar inclusive aqueles que o venderam, seus irmãos, alimentar os seus irmãos. Então isso, a pergunta de hoje é, e agora vem o final dessa palavra para fechar com chave de ouro: o que eu perguntei a vocês, o que falta para você vencer? E eu falei, primeiro é propósito, e segundo, movimento. Que movimento é esse? Intimidade. Isso é um movimento. Todos os dias ir à fonte, que é Deus, e todos os dias transbordar. Esse movimento precisa existir. Quando eu mergulho na fonte que é Deus, Deus me inspira, me dá propósito, me dá clareza, me dá direção. E todos os dias eu transbordo. Por quê? Porque quem não serve, quem fica com as coisas para si, nunca vai prosperar na sua vida, nunca vai vencer. Eu recebo de Deus e eu dou para as pessoas. Você vai perceber que naturalmente vai voltar para você igual o fluir da água do rio. Lembra que eu dizia? O que está faltando? Você se jogar num movimento de um rio de água corrente, ou seja, mergulha na fonte, Deus te inspira e transborda na vida das pessoas. Você vai ver que volta para você, e volta 100 vezes mais. Você vai ver que vai voltar para você. Mergulhe na fonte e transborde na sua profissão, no seu casamento, na sua família, aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa. Não precisa você fazer grandes coisas não, é na simplicidade que acontece isso. Então esse movimento, Geraldo, mas as pessoas vão me criticar. Vou só dizer uma coisa para você: todos que criticarem você estão fazendo menos que você, já percebeu? Porque todo mundo que está fazendo mais que você está ocupado em fazer. Quem está ocupado em fazer não perde tempo criticando ninguém. Se você perceber isso, meu irmão, minha irmã, todo mundo que critica você é porque ele está fazendo muito menos que você. Simples. A árvore que dá fruto, toda árvore que dá fruto vão jogar pedra nela. Por isso o Senhor está preparando para nós. O que o Senhor está preparando para você é extraordinário. O que o Senhor está preparando para nós é extraordinário. Toma posse disso. E o que fazer? Respira fundo e se joga no rio de água viva. Respira fundo e se joga no rio de água viva. Pare de ser vitimista. Pare de ficar dizendo: é porque eu não tenho chance, é porque é minha família, eu não fui preparado. Pare de ser vitimista. Mas é porque eu estou enfrentando uma tempestade. Não existe tempestade grande que Jesus não caminhe sobre ela. Não existe tempestade grande que Jesus não caminhe sobre ela. Por isso que a palavra de ordem hoje é: seja forte e corajoso. E bata no peito e diga: eu sou forte e corajoso. Diga: eu sou forte e corajoso. Por isso, meu irmão, minha irmã, se essa palavra hoje fez sentido para você, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente compartilhe nos grupos de WhatsApp e com todos aqueles que você ama. Eu tenho certeza que nós vamos transformar muitas vidas. E eu quero te fazer um convite. 12:00 em ponto, eu rezo todos os dias o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males, no YouTube e também no Instagram. Nós estamos vivendo a novena de Nossa Senhora das Graças. Vem participar conosco. Que Deus te abençoe e te guarde. Estamos juntos na batalha. Força e coragem.